Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao mais um Vozes de Dandara. Como eu coloquei na primeira semana de abril, esse mês é um mês atípico para todos nós. E um tema que é extremamente importante nas suas diversas nuances é a questão do autismo, né? O mundo TEA. Então, durante o mês de abril, o nosso assunto será relacionado a esse mundo. Como eu acabei de dizer, nas suas diversas nuances. Então, nós temos muitas dúvidas a tirar, tem muita coisa que a gente não conhece, tem muito romantismo, tem muita situação de floreio, mas a gente precisa saber a realidade como ela é. Para alguns melhor, para outros pior, mas a realidade é diferente daquilo que a gente ouve no nosso dia a dia. Então, eu agradeço mais uma vez a companhia de todos vocês, o apoio, assim, aquela força que toda semana vocês me dão para cada pauta, para cada assunto novo que a gente traz aqui. E hoje nós temos a honra de ter como nossa convidada a Kelly Souza, é uma mãe atípica. Eu não vou falar guerreira, porque como eu já falei, guerreira também chora, guerreira sente dor. E quando as pessoas colocam pra gente esse rótulo, ela é guerreira, é como se a gente aguentasse tudo sem nada sentir. E não é assim que funciona. Então, Kelly, boa noite, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Estou lhe conhecendo hoje, né? Mas assim, lhe conhecendo já muito bem, o seu currículo é maravilhoso. A minha filha falou muito bem de você, recomendou, indicou você com muito amor, com muito carinho. E eu agradeço e sei que você vai trazer assim muitas coisas pra gente. Se apresente. Eu sou Kelly Souza. Obrigada pelo convite, Neide. Tô muito feliz de estar aqui, tentando representar um pouquinho, né, uma parcela dessa galera que tá dentro do autismo, vivendo e convivendo diariamente com tudo que acontece. Porque florear é muito fácil, mas o dia a dia, cada uma sabe o que a gente vive dentro e fora das nossas casas. Então, te agradeço demais. Imagina. Kelly, quantos anos você tem? 42 anos. 42 anos. Trabalha? Não, eu sou cuidadora em tempo integral. É isso, é sobre isso. Essa questão do cuidado, eu escuto falar porque eu também sou vó, né, de uma criança atípica. A Ágata é um amor da minha vida, são 9 anos de convívio com a família, né? E 9 anos de idade, e assim, a gente aprende muito com a Ágata. Muito, muito. Cada dia é um aprendizado diferente. Mas isso tá longe de ser maravilhoso, isso tá longe de ser romântico. Esse mundo azul, ele não é tão azul quanto as pessoas passam. Às vezes né? Cinza. É cinza. E assim, a mãe atípica, ela é cuidadora por quanto tempo, em que momento? Em todos os momentos. Todos. Eu tenho 42 anos, mas tenho 4 filhos, tenho uma neta, então as minhas 2 mais velhas são meninas típicas, né? Tenho meu menino, Davi, de 15 anos, que é um autista de suporte 1, e tenho Maria Luísa, que fez 8 anos agora e é uma autista de suporte 2. Então, assim, quando Davi foi diagnosticado com 5 anos, já não foi um laudo tão precoce, mas desde então a vida virou de cabeça para baixo. Porque eu passei esse primeiro laudo, né, vamos dizer assim, com um marido que não acreditava. Então já vem a primeira luta, já é dentro da tua casa, contra a tua família. Então assim, você tá procurando pelo em ovo, meu filho é normal, meu filho não tem nada. Então a tua guerra já começa ali, entendeu? Então assim, por ser menino, antigamente se falava, não, mas menino é assim mesmo, é mais devagar, é no tempo dele. Então você enfrenta, assim, julgamentos 24 horas. As negações são difíceis, né? Difíceis. Elas prejudicam e muito a questão de diagnóstico, a questão do início do tratamento. Agora, Kelly, você falou que o diagnóstico chegou com 5 anos, né? 5 anos. Qual o nome do seu filho? Davi. Davi tinha 5 anos. Você tinha suas desconfianças, óbvio, senão você não teria ido buscar, né, um profissional na área. Mas como foi o impacto, qual foi o impacto de receber o diagnóstico? Não, ele está no espectro autista. Então, Neide, na verdade, eu não tinha desconfiança. Não? Nenhuma. Quem me acionou, e eu sou muito grata, foi a escola. A escola. Ele estudava, né, no infantil, até então a gente percebia ele andando na ponta dos pés. Só que isso era um comentário dentro da nossa casa, que o pai também andava
com o calcanhar levantado. Então, assim, genético, né? É genético. O pai anda assim, ele também anda assim. Tudo bem, eu não tinha conhecimento de autismo. Não tinha. Se você não tem é muito difícil você saber sobre o assunto. Não adianta. E naquela época era bem menos do que a gente tem hoje, né? Há 15 anos atrás. Então, assim, a escola me acionou e me contou sobre alguns comportamentos muito estranhos, né? Que o Davi estava tendo na escola e me pediu que eu fosse ao neuro. E aí eu fui. Mas primeiro fui, igual eu falo, né? Eu fui uma cavala com a escola. Eu fui extremamente grosseira, porque eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu também usei esse termo. Você acha o quê? Que meu filho tem algum problema? Meu filho é um menino normal. E aí depois, né, desse primeiro acesso à escola, que eu voltei pra minha casa, acalmei meu coração. E aí fui até a escola novamente, pedi perdão e falei, gente, me fala o que tá acontecendo. Por que vocês querem que eu procure ajuda? E aí a Tânia Schumacher, né, que é bem conhecida aqui da Escola Emília, ela me explicou, me orientou muito bem. Ela falou, Kelly, a gente não quer um rótulo pro teu filho. O que a gente quer é um caminho. A gente precisa saber qual é o caminho que a gente vai usar com o Davi para que ele chegue no primeiro ano e não sofra tanto. É isso que a gente quer. Então, quando eu cheguei até o consultório, que o Davi fez todos os testes, e eu saí de lá com um laudo, né? Um laudo escrito TEA. Eu lembro até hoje. Não caiu a ficha ali. A minha ficha caiu quando eu liguei para uma amiga minha que já tinha um filho com autismo. E ela falou assim, lembra que eu estive na tua casa e ele tava só de cuequinha comendo pipoca. Isso era sagrado, Neide, e eu não sabia, né? O comportamento rígido e restrito em relação à pipoca, a roupa que não queria colocar de jeito nenhum. E aí, quando eu desliguei desse telefonema, foi que a ficha fez plim. Meu Deus, meu filho tem autismo. E aí eu liguei pra ela e falei, Michele, meu filho é autista. Ela falou, amiga. E aí foi onde a ficha caiu real. E eu fiquei assim, gente, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Porque até então você olha uma criança, né? Não tem nenhum tipo de diferença física. Exatamente. Não tem. Davi não tem nenhum tipo de diferença física. Então você fica, será que é mesmo? Será? Vou procurar uma segunda, uma terceira opinião, mas também você começa a relacionar os comportamentos. Sim. O comportamento de pequenininho, algumas coisas que fazia. Aí você pesquisa, você vê que o pé levantado já é uma característica. E assim, uma das mais significantes do autismo. Tu entendeu? Então, ali foi caindo a ficha e eu tentando convencer o pai que era aquilo mesmo, que a gente precisava procurar ajuda. Mas eu ainda não fui de forma tão intensa com o Davi. Por ser um suporte 1 e falava e conseguia contar tudo, eu ainda não me aprofundei tanto no autismo, Neide. Ali eu me sinto até falha hoje, porque eu ia pra terapia focal. Então, psicólogo, fono, TO. Era isso que o Davi fazia, terapias de 30 minutos, que eu ia pra Santos, né? E demorava mais pra atravessar do que na terapia mesmo. Então eu falo que somente com a chegada da Maria, que já veio, né, no suporte 2, não falava, foi aonde eu me atentei ao Davi. E que eu podia ter feito por ele muito, muito mais. Aí você se sente culpada novamente. E porque assim, Kelly, eu trabalhei muitos anos com a questão da saúde mental voltado para a dependência química. E eu acho que não só para a questão da dependência, mas para tudo nas nossas vidas, a pior coisa é a negação. Porque a negação, ela coloca uma venda nos nossos olhos e nos impede de enxergar aquilo que está... Ela te paralisa. Né, completamente. E assim, qual é a mãe, né, que vai querer ouvir que o seu filho tem algo que está fora do que é considerado normal? Não é verdade? Sim. Mãe nenhuma. Porque assim, lá, eu lembro que na minha infância, uma coisa que muito se falava era sobre a paralisia infantil. Sim. Hoje você não vê, né? Quando eu via uma criança com aqueles aparelhos nas pernas ou com uma amuleta, eu ficava pensando, o que é isso? Né? Mas era tão estranho e não se falava. Por que não se falava? Os mais antigos não costumavam falar desses assuntos com os mais novos, com os filhos, com os adolescentes, as crianças, não tinha esse assunto. E aí, hoje a gente já não vê tanta criança com a questão da paralisia infantil, mas tem muita criança com a questão do TOD, né? Com a questão do TDAH, o autismo, a própria síndrome de Down.
Agora, para além da questão de receber o diagnóstico, tem algo também que nem você colocou aí. A escola foi importantíssima Muito. nessa sua fase de vida, né, da descoberta, né, do apontar, olha, tem algo que tá errado, sinalizou. Mas a gente também está vivendo hoje num momento de, como a professora falou para você, não quero rotular seu filho, mas hoje, infelizmente, está acontecendo muito isso. Sim. Não que não exista criança no espectro autista, não é isso. Mas qualquer coisa fora da curva, por menor que seja, a criança já recebe um rótulo. E estamos percebendo também como está crescendo a quantidade de clínicas, né? É um boom. Né? Como se fosse... Nós tivemos lá atrás, há tantos anos atrás, a questão do boom do HIV. Hoje nós temos o boom do autismo. Sim. Então, qualquer coisa que a criança faça fora da curva, a criança é rotulada. Na minha época, hoje eu estou com 59 anos, eu tenho uma filha, né, a minha primogênita de 40 anos. Então, uma criança 40 anos atrás que gritava, que corria, que subia em árvore... Que não parava. E que tinha... Normal. Sim. Né? Hoje parece que as crianças, coitadas, elas têm que nascer com um controle, elas não podem se expressar. Qualquer forma que elas têm de se expressar, já tem um rótulo. E precisa ter muito cuidado com isso. Precisa tanto os profissionais que estão lidando com os nossos filhos, quanto nós. A gente precisa também, às vezes, tapar os ouvidos. Entendeu? Você precisa ir atrás de ajuda? Sempre. Sim. Isso é óbvio, entendeu? Mas às vezes a gente precisa parar um pouquinho de ouvir, porque você acaba escutando muita coisa que pra ti não te completa em nada, mas te deixa com uma pulga. E aí tu começa a ver defeito no teu filho, que até então tava dentro do que é esperado. É uma criança esperta, é uma criança ligeira, porque a criança tem que se expressar. Sim. Entendeu? A criança tem que correr, ela tem que brincar, ela tem que pular. Porque o que tá errado é o hoje. É essa criança parada na frente de uma tela. Exatamente. É esse que é o erro. Entendeu? A gente perdeu muito, até pela correria do dia a dia, a gente perdeu da criança brincar. E brincar de uma maneira, assim, com qualidade. Então, para que você possa lavar, passar, cozinhar, tu põe teu filho no telefone ou tu põe teu filho na televisão. Exatamente. Entendeu? A gente tá pecando sim. Infelizmente a gente tá pecando, porque a gente se adaptou muito a toda essa tecnologia e esqueceu que o calor humano ainda é o mais importante. Primordial, primordial. Igual eu sempre falo, a gente precisa ter qualidade. Eu falo porque isso é até uma falha minha, Neide. Às vezes eu tô ali, né, a gente tenta tá junto, mas não tá perto, mas não tá junto. Não tá junto. Isso. Antes, Kelly, a gente sentava ao redor de uma mesa para um café da manhã, um almoço, um jantar, estávamos todos partícipes daquela refeição. Exatamente. Hoje, nós temos 4, 5, 6 pessoas numa mesa ou no mesmo ambiente fazendo uma refeição, só que cada um num mundo paralelo. Exatamente. Porque cada um tá em frente à sua tela, tá com o seu celular na mão, né? Exatamente. Então, assim, hoje uma criança que se suja de terra nossa, tem alguma coisa errada. É muito complicado. É muito complicado porque é o que você tá falando. A gente tá vivendo, acho que, num estresse tão grande que se suja, você pensa, é porque agora eu vou ter que lavar. Não, gente, pelo amor de Deus. Aproveita essa criança. Aproveita essa criança. Principalmente quem tem um filho típico. Solta. Solta, gente. Por quê? Porque tudo que a gente quer quando a gente tem um filho que tem algum tipo de deficiência ou transtorno é que ele pudesse viver essa realidade do mundo típico. Não adianta. Mas eu gosto do meu filho assim. Eu também gosto dos meus filhos assim. Eu amo meus filhos assim. Mas eu adoraria que o autismo não existisse neles. Adoraria. Adoraria poder escutar minha menina chegando da escola e dizer pra ela como foi seu dia hoje. E que ela conseguisse me responder de forma assertiva. E isso não existe. E aí, a gente, antes do início, a gente estava comentando sobre a questão que temos muitos projetos, muitas ações voltadas para as crianças, né? Uhum. De 1 ano, 2 anos a 12 anos, 10 anos. Mas a gente não vê trabalhos voltados para os adolescentes atípicos, para os jovens adultos e para a pessoa idosa atípica. Porque essa criança atípica, ela cresce, né? Você descobriu, o Davi estava com 5 anos. 5 anos. E hoje o Davi tem 15 anos. Ele já não é mais uma criança. Ele é um adolescente. E o tratamento que era ofertado para o Davi lá com 6, 7 anos, continua sendo o mesmo que é ofertado hoje aos 15? Não. Dá o mesmo resultado, Kelly? Então, hoje o Davi faz um acompanhamento, assim, ele começou com aquela terapia focal, né? Que são 3 terapias, psicólogo, TO e fono. Isso é o primordial. Autismo,
as 3 terapias. Isso. Entendeu? Só quando você tem um conhecimento a mais, né, de aba, que você sabe que existe todo um trabalho muito legal que dá pra ser feito. Mas o Davi começou com essas 3. Quando Maria nasceu, que eu coloquei Maria na clínica, Davi foi para dentro da clínica também. Então, assim, Davi saiu da clínica, tem agora 1 ano e ele faz só a parte psicológica. Então, só faz atendimento psicológico uma vez na semana. Mas Davi tá muito bem assistido, graças a Deus. O que falta? O INSS entender que hoje ele tem bastante autonomia, porque ele teve todo um acompanhamento. Exato. O quão importante é esse acompanhamento. Exatamente. Né? E aí o Davi hoje está com 15 anos, então o Davi vai chegar aos seus 18 anos, seus 21 anos, não será mais um adolescente, em determinado momento ele será um jovem adulto. E assim como o Davi vai chegar nessa fase em jovem adulto, temos muitas pessoas idosas hoje atípicas. E o que será que é ofertado para essas pessoas idosas atípicas? Você conhece alguma coisa? Não tem. Ouviu falar? Não. Passou de... Eu te digo até assim, dos 12 anos em diante, quem depende do SUS, acabou. Não tem. Ou você vai... Igual assim, eu coloquei o Davi em muitas atividades, né? Então o Davi faz natação, faz musculação, faz teatro. E assim, são as oportunidades que me cabem. Sim. Mas a gente sabe que 90% dessas famílias não têm acesso a outras coisas. Então, assim, quando a criança chega no 12 anos, e a maioria são, ainda mais se for menino, né? Crescem muito, engordam. Então, às vezes, até você tem medo de ficar andando pra lá e pra cá. E se não tem esse acompanhamento, Neide, vai ficando pior. Vai ficando muito pior. Então, aquele menino que talvez não era nem agressivo, pequenininho... Se torna. Porque a escola, quem é suporte 1, que até então as pessoas dizem que é o mais fácil, né? Que não entende o que é o autismo, gente. Sim. Porque meu filho foi pra escola, sofreu bullying. E ele tinha total entendimento que ele era diferente. Total. Ele sabia que ele era excluído porque ele era diferente. Entendeu? Então, assim, se torna... Começa a aprender a se defender de uma maneira mais agressiva, né? Entendeu? E aí você segura essa onda sozinha como? Se você não tá tendo o apoio. Então, assim, existe muito projeto, existe muita coisa falada, né? Mas, assim, na prática, hoje a gente não tem esse acompanhamento ideal para essa galera que tá 12 mais, na adolescência. Chega uma hora que você não sabe se é o autismo, a adolescência, você não sabe como é, e hormônio, exatamente. Entendeu? Então, assim, você tenta cuidar o máximo que você pode, mas a gente precisa de apoio. A gente precisa de projetos que sejam voltados para esse 12 mais, para o adulto, para o idoso. Entendeu? Porque o idoso hoje autista, ele sofreu muito. Sim. Muito. Entendeu? Ele foi taxado de retardado, ele foi taxado de burro. Entendeu? Quando não entram todos os outros transtornos. Porque antes a gente falava, né? Mas ele aprende mais devagar. Hoje a gente sabe que isso pode ser uma deficiência intelectual, pode ter um TDAH que está atrapalhando. Hoje você tem esse entendimento, mas antigamente não tinha. Então são pessoas cheias de sequelas. Cheias. Que atrapalham a vida no trabalho, atrapalham a vida social, atrapalham a vida conjugal, entendeu? Então, assim, são pessoas que são difíceis de lidar, na sua maioria, mas que a gente também precisa enxergar tudo o que aconteceu. Tudo que passaram, Tudo que né? passaram. E, bom, tem uma... A gente falou das crianças, de tudo mais, dos adolescentes. Agora... Nosso foco aqui, não que eles não sejam o nosso foco, mas assim, são as mães, são as cuidadoras, são não apenas as mães, mas as tias, as avós, as amigas, as irmãs, as primas, a rede de cuidado, né? A rede de apoio. O que é e como é ser uma mãe atípica? A gente, vou dizer por mim agora, se eu me emocionar... Porque assim, a gente larga tudo, né? Uma das coisas que eu mais sinto falta na minha vida é da minha profissão. Eu era inspetora de alunos. Durante 16 anos fui inspetora de alunos. Era aquele pátio, aquelas crianças que me davam o gás. Então, assim, ter largado o meu trabalho para cuidar dos meus filhos, e eu sei que foi muito importante. Principalmente para pequena, da gente estar junto, da gente poder acompanhar em consulta, em terapia, eu sei que foi importante, mas aquilo me matou sair do meu serviço. Me matou porque, assim, primeiro que serviço doméstico não tem valor.
Não existe. Você lava, você passa. Eu nem vou falar cozinhar, né? Porque o ex-marido que cozinhava. Mas assim, tudo que você faz ali não tem valor. Então, assim, quando você tá dentro de casa, principalmente quando você tem uma família atípica, todo assunto é relacionado a isso. Então, assim, os filhos mais velhos sofrem, porque você tá de olho sempre naqueles que precisam mais de ti. Então, os filhos mais velhos sofrem. O assunto da casa é só esse. Só cabe esse assunto. Uma hora você tá brigando com o convênio, uma hora você tá brigando com o INSS, aí você tá sem grana pro advogado. Então, a casa é voltada sempre pra isso. Então, assim, aquele tempo que você saía de casa, ou de bicicleta, ou de ônibus, que você encontrava alguém, que você trocava uma ideia, sabe? Uma conversa. Eu mesmo na escola, das 7 às 8, a gente tomava um café da manhã. Era como se fosse uma sessão terapêutica. Então nós se reuníamos na biblioteca da escola, conversávamos. Ali a gente expunha muitos problemas, né, que a gente tinha, mas aquilo ali era um alívio. Era um esvaziamento Era um da sacola, né? entendeu? Então assim, você renovava ali, você abraçava as crianças e os adolescentes, muitos com bastante problemas também, mas assim, você tava se sentindo viva. Quando você assume esse papel de cuidadora 24 horas, porque é integral, não adianta dizerem pra gente que não é integral sim. E então você fica só. Você fica só, Neide. Não adianta. Porque todo mundo quer te ajudar, mas às vezes você não consegue tomar um banho, lavar o seu cabelo. Porque você tem que estar tomando banho com a porta aberta. Entendeu? Porque essa criança pode simplesmente abrir a porta e sair. Essa criança pode pular sem noção de perigo e se machucar. Então você não faz mais nada. Um filho típico tu já não dorme, entendeu? Um atípico, então, e você fica ligada 24 horas e isso é estressante, isso é maçante, entendeu? Quando você tem a rede de apoio, que são poucas famílias que têm, você ainda consegue tomar o teu banho, você ainda consegue se alimentar, mas não é só sobre isso. Não é só sobre isso. A gente precisa de um tempo pra nós. A gente precisa conseguir fazer uma unha. A gente precisa conseguir fazer um cabelo. A gente precisa conseguir se cuidar sem culpa. Exatamente. Que eu acho que é o principal. E eu vivi essa transformação, Neide. Sabe? De pensar, meu Deus, eu tô nessa terra só pra isso? Será que eu só vim pra isso mesmo? Porque eu digo, eu vim pra servir, Neide. Eu sei que eu vim pra servir. Tanto que eu falo pras outras mães, meu, você precisa de ajuda? Eu tenho 10 anos de autismo. Se você precisar fazer o cartão transporte, se você precisar da entrada no benefício, eu sei, eu posso te ajudar. E eu vou te ajudar com o maior prazer da minha vida. Mas não é mais só sobre isso. Existe o autocuidado, igual a gente tá falando. As mães precisam, os cuidadores precisam desse autocuidado e a gente precisa de ajuda. Porque quanto melhor a gente se sentir, melhor a gente vai cuidar tanto dos nossos atípicos quanto da nossa família mesmo. E vai para além disso, né, Kelly? Porque assim, a mãe atípica, ela não deixou de ser mulher. Exatamente. Não deixou de sentir desejo. Exatamente. Não deixou de sentir cansaço, sono, vontade de rir, de chorar, né? Qual foi a última vez que essa mãe atípica de 10 anos foi para uma praia sozinha, tomar um sorvete, sentar só para ouvir o barulho do mar? Qual foi a última vez? Então, é sobre essas situações, né? Eu ouvi essa semana um relato de uma mãe chorando porque ela era culpabilizada pela escola, pela família paterna e mais algumas pessoas, porque ela dizia que ela estava cansada. Ela é um ser humano. A gente não tem esse direito. Parece que a gente não tem esse direito, Neide. Nem de confessar algumas coisas que a gente sente. E é exatamente o que você falou. Você deixa de ser a esposa, você deixa de ser a filha, você deixa de ser a irmã. O tempo todo você é a mãe. E você tem que ser a mãe. Não dá pra ser de qualquer jeito, porque o tempo inteiro tem alguém cobrando, apontando você. Entendeu? Então, assim, eu falo pra ti que eu vivi essa transformação porque desde em julho eu engordei muito. E aí eu comecei a me sentir muito mal porque eu comecei a me sentir um robô. E a minha cabeça vivia assim, você está sobrevivendo. Você não tá mais vivendo. E aí tu se sente culpada porque tu tá sentindo isso. Não, mas eu tô aqui, olha, meus filhos estão bem, tem acompanhamento, né? Por que eu tô sentindo isso? Mas porque a mulher foi embora. Sim. A mulher foi embora, ficou só a mãe.
Entendeu? A mãe e a responsável. A mãe porque ela é não é só mãe, ela é responsável. Total, né? Como você colocou, que é um cuidado em tempo integral. Não tem dia e não tem noite. É 24 por 24 horas. Exatamente. Né? Então, assim, o que a sociedade precisa enxergar, entender, as políticas públicas, que essas mulheres são seres humanos de direito também. Sim. E quando ela diz, eu estou cansada, não é porque ela não quer cuidar dos seus filhos. Não é porque ela quer abdicar dessa sua responsabilidade. Não, é porque ela quer apenas viver. Exatamente. Ela precisa viver. Exatamente. Não é isso? É perder essa sensação do robô. Que era assim que eu me sentia. 6 horas você acorda, você dá banho, você dá café, você manda pra escola, volta pra casa, faz alguma coisinha, pega na escola de novo, dá almoço, leva pra clínica, volta, e aí tu ainda tem mais coisa pra fazer. Né? Porque você não tem só aquela criança, né? No meu caso, eu não tinha só o Davi e a Maria, eu tenho os outros filhos. Mas a gente acaba o tempo inteiro se culpando. Hoje, Neide, eu consigo ir à praia sem culpa. Sem culpa. Entendeu? Mas eu vivi um processo muito intenso, muito dolorido, muito depressivo. Sabe? Assim, de deixar a Maria na clínica e voltar pra minha casa e arriar. Dormir, Neide. De 1h30 até 4 horas da tarde, que era a hora de buscar ela. Dormir. Mas, assim, uma sensação de sofrimento, sabe? De tristeza. Não era isso que eu queria pra mim. Cadê a Kelly? Vazio, né? Vazio. E, assim, eu sou uma pessoa de sorriso, Neide. Tinha sumido, gente. Então, assim, pra mim, hoje, é muito legal que eu possa... E, assim, eu posto tudo que eu faço, Neide. Porque eu quero que a tua menina me enxergue, que ela diga assim, caramba, a Kelly tá se cuidando. A Kelly conseguiu, pô. E ela tem 2. Exatamente. Como é que eu não vou conseguir? Exatamente. Entendeu? Então, assim, mostro mesmo, falo... Gente, a gente não pode estar nesse mundo pra sobreviver. É impossível que o Senhor me dê uma vida maravilhosa pra que eu viva dentro da minha casa chorando. Tá certo. Não existe isso. Então, assim, se cuidem, gente. Se cuidem. Uma hora, o pessoal que mexe com política pública vai ter que enxergar isso. Que o número tá crescendo muito. Muito. Exageradamente. Então, a gente precisa, assim, entender que nós somos uma maioria, Neide. Nós somos. Hoje, 70% das mulheres que são mães atípicas são abandonadas pelos seus companheiros. 70%. Tem noção do que é isso? A quantidade de mulheres que estão sozinhas. E mesmo quando os maridos não as abandonam, mesmo assim, muitas estão sozinhas. Aqueles Exatamente. 30% que o marido está do lado, mesmo o marido estando do lado, elas continuam sozinhas, porque a negação paterna é muito maior do que a negação materna. E outra situação, o aumento do número de suicídios de mães atípicas está crescendo demasiadamente. Sim. Então, assim, por quê? Qual é a resposta disso? Tá faltando apoio, tá faltando suporte, tá faltando mão estendida, tá faltando acolhimento. Gente, a pior coisa é você olhar para um lado, olhar para o outro e não enxergar ninguém, não ter ninguém. E quando a gente fala não ter ninguém, não, como você mesmo colocou. Neide, eu tinha pessoas que estavam ali para me apoiar, mas em algum momento você estava sozinha. Sim. E de repente, naquele momento que você estava sozinha, era o momento que você mais precisava. Sim. Do apoio, né? Porque assim, a criança não deixa de ser autista quando ela dorme, ela não deixa de ser autista à noite ou de ser autista de manhã, é o tempo inteiro. As necessidades... Aí eu já ouvi também algumas pessoas falar, mas é exagero. Sim, quando a gente não vive, tudo é exagero, né? A gente precisa viver tudo na vida. A empatia significa se colocar no lugar do outro. Mas eu costumo dizer, eu sou assistente social de formação e eu costumo dizer que ninguém consegue se colocar no lugar do outro, porque a minha dor é minha dor. Sim. Eu posso imaginar, mas me colocar no lugar da Kelly, jamais. Me colocar no lugar da Daiane, que é minha filha, não. Eu sou avó de uma criança típica, eu não sou mãe. Sim. Então, esporadicamente, eu estou com a minha neta. E aí, quando eu estou com ela, eu tento fazer o possível para que eu faça parte do mundo dela. Mas 90% ela está com a mãe dela, né? E aí, vai para além do que a gente imagina. Kelly, nós estamos aqui com algumas pessoas nos acompanhando.
Ah, imagino. Lutimira Araújo Paiva, pré-feriado com assunto importante e necessário. Muito necessário. Soluções Portuária, parabéns. Cássia Alessandra, uhul! Cássia. Vida de irmão. Vida de irmãos. Boa noite, parabéns pelo tema. É de extrema importância ter esse olhar para quem cuida, entender as necessidades e o dia a dia de famílias atípicas. Sim. Cássia Alessandra, minha amiga arrasa, muitas informações importantes ela vai poder passar. Mariana Tani, boa noite a todos. Daiane Passos, informações para deixar nossos corações quentinhos, ter mais empatia e amor ao próximo. Obrigada, minha amiga Kelly, por compartilhar conosco e obrigada, Casa Dandara, por esse acolhimento. Sim. Yasmin Seixas, boa noite, senhoras. Júlia Mello, vários corações. Isso é o amor da minha vida. Mariana Tani, assunto mais que importante. Sim. Então, é assim, são temas que nós não gostaríamos de ter que estar acessando. Eu queria ainda te colocar uma situação, Neide, que eu acho que é importante falar. Nesse tempo que eu me senti muito vazia, igual você disse agora há pouco, ali você tem momentos que você se sente muito sozinha. Por mais que eu olhasse, e eu não tava, né, sozinha. Eu estava com o meu marido, um excelente marido, um excelente pai. Então, assim, mas eu me sentia muito sozinha. Então, é nesse momento o perigo. Isso é tão perigoso, Neide. Porque, assim, por vezes eu me via em cima da bicicleta, muitas vezes com a Maria, mas pensando realmente, e se eu só for? Entendeu? Sim. Será que essa dor vai passar? Sim. Entendeu? E assim, se eu for, eu tenho que levar ela. Então, assim, o perigo é muito perigoso, de tirar a vida do filho e tirar a própria vida. Sim. Por isso o número de suicídios tem crescido muito. Essa dor a gente precisa voltar o olhar não apenas para essa criança ou esse adolescente, mas principalmente para os cuidadores. Sim. Principalmente para as mães. Gente, eu ouvi um relato de uma mãe atípica que ela falou assim para mim, chorando: Neide, eu tenho um sonho tão grande. Eu falei, mas que sonho é esse? Falou assim, olha, ela falou, eu não trabalho, eu não posso trabalhar, porque eu tenho 2 crianças pequenas e as 2 são atípicas. Uma tem 2 anos, a outra 4 anos. Então, bem pequenos, né? Requer um cuidado mais que redobrado. Sim. E aí, ela falou assim, eu sobrevivo do benefício de uma das crianças. Porque só consegue de uma, né? Isso é tanto dinheiro, o valor é tão alto que um único é suficiente. Tá ótimo. Mas enfim. Tá ótimo. E aí eu falei, qual é o teu sonho? Comer um X-salada. Olha só. Eu, como assim? Ela falou assim, Neide, se eu tirar o dinheiro de um X-salada pra realizar o meu sonho, o meu desejo, não é um sonho, o meu desejo, vai faltar para os meus filhos. É isso mesmo. Sabe? E aí ela colocou, e nós estávamos numa roda de conversa, e infelizmente nós tivemos amigas, irmãs, que falaram, nossa, mas que sonho, que desejo ridículo. Como assim? Que fosse tomar um copo de água, exatamente, que fosse tomar um suco. Só ela sabe. Só ela sabe. Só ela sabe. Então, a empatia de dizer, eu sei, eu me coloco no seu lugar, desculpa. Eu posso até imaginar, Kelly. Mas eu não vou sentir a tua dor, não vou sentir a dor da minha filha, nem a dor de diversas mães, de centenas e milhares de mães. Não tem. Como a minha dor, só eu posso sentir, só eu senti. Né? Eu fui uma mulher que em 2020, por exemplo, em 2017 eu fiz alguns exames e descobri um nódulo. Fui em diversos médicos e todos falaram a mesma coisa, que não era nada. E em 2020 meu filho nasceu de uma inseminação, que nós fizemos uma fertilização. Nasceu em janeiro e em fevereiro, quando ele saiu da UTI, que ele também nasceu com uma síndrome rara, que é a de Prunibelli, uma síndrome renal. Eu descobri que eu estava com uma neoplasia maligna. E aí veio aquele pensamento, poxa vida, o meu filho é um bebezinho. Eu vou embora e meu filho vai ficar. Quem vai cuidar do meu filho? Quem vai cuidar do meu filho? Então, esse pensamento, ele perpassa, ele acompanha a vida de todas as mães. E as mães atípicas principalmente. Sim. Porque hoje a maior preocupação da minha filha é: o que vai ser da Agatha amanhã? Quem vai cuidar da Agatha amanhã? Quem vai cuidar do Davi? Quem vai cuidar da Maria? Exatamente. Será que os cuidadores que estão ao seu derredor vão estar com a mesma abertura, com a mesma disponibilidade que você esteve durante todos esses anos? Não vai estar.
Não adianta. Eu falo assim que existe muita boa vontade. Hoje as minhas filhas têm 24 e 19 anos. E elas falam, mãe, mas a gente fica com eles. E eu digo, não me prometam o que vocês não podem cumprir. Não me prometam. E assim, eu digo a elas, porque Davi se formou no 9º ano. No dia da formatura, estávamos eu e Davi. Só. Não tinha irmã, não tinha padrasto. Era eu e ele. E você estava ali. E Maria só não estava, porque Maria, graças a Deus, foi o mesmo dia da festinha da escola. Entendeu? Então, assim, eu consegui fazer tudo. Mas ele procurou. Não tinha, Neide. Entendeu? Então, assim, tava, né, trabalhando, dormindo. Tava em outro lugar. Mas você entendeu? estava... Mas eu estava ali. Ali ao lado. Então, ali só reforçou que sou eu. Exatamente. Não existe outra pessoa. Exatamente. As pessoas podem falar o tempo inteiro. Não, Kelly, mas se uma hora você não estiver mais aqui, eu fico. Mas será que tá todo mundo disposto a largar o trabalho, a cuidar integralmente, a viver a vida dos meus filhos? Não. Não. Isso eu posso tirar de exemplo, assim, os próprios pais. Sim. Porque quando o teu marido passa do portão pra fora, que ele vira ex, acabou também. Entendeu? Então, assim, quem permanece somos nós, as mães. Muitas vezes as avós que moram junto ali. E às vezes esse reforço, você até pode acreditar, mas a avó também já não tá mais tão nova. Exatamente. Pra aguentar uma crise. Entendeu? Pra tentar segurar igual o meu menino que tem 1,75 m. Entendeu? Então, o tempo inteiro, essa coisa do... E se eu morrer, gente? Como é que fica? Todo mundo. Isso é 24 horas na nossa cabeça. 24 horas. E por isso que a gente se culpa tanto de tudo. Ao mesmo tempo que você pensa, eu estou doente, porque chega uma hora que você sabe que você está adoecida. Você sabe, Neide. Você não tem força para se levantar, mas ao mesmo tempo você pensa, eu não posso ir embora. Eu preciso estar bem. Entendeu? Então, assim, hoje quando eu converso com as mães, eu falo abertamente sobre... Vai se cuidar. Vai se cuidar. Físico e psicologicamente. O psicológico não atrai as mães. Isso é fato. Ninguém quer fazer terapia. Entendeu? As mães não querem sair de casa pra ficar conversando e muitas vezes escutar assim: procura alguma coisa pra fazer. Você não sabe fazer nada manual? Você podia fazer alguma coisa dentro da sua casa mesmo. Então isso nos fere. Isso nos fere, Neide. Entendeu? Porque se fosse tão fácil fazer alguma coisa, a gente estaria fazendo. Sim. A gente não precisaria do conselho de ninguém. Nós estaríamos fazendo como a gente faz tudo que a gente tem que fazer 24 horas do nosso dia. A gente não precisa que ninguém diga nada pra nós. Quando a gente quer ajuda, a gente vai atrás. Só que hoje, Kelly, eu faço atividade física, Neide. 6 dias na semana. O que me salvou foi a atividade física. O que me salvou foi a atividade física. Ali eu voltei a me sentir viva. Porque o desejo que eu tinha como essa mãe do X-Salada era sorrir. Eu perdi totalmente meu sorriso. Hoje eu me sinto viva. Então, assim, o que a gente precisa entender é o quê? A gente tem que cuidar da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos maridos, mas primeiro Principalmente de si própria. Eu, Neide. Porque eu me sentia culpada. Os primeiros dias que eu saí pra ir na academia, eu me senti culpada. Hoje eu volto feliz. E o que eu escuto das minhas filhas mesmo e da minha sobrinha, né, que é como se fosse uma primogênita minha, é o quê? É muito bom te ver feliz. É muito bom, mas a gente demora pra cair nessa real. E o meu medo é esse vazio. É que assim, Kelly, nós mulheres, eu sempre costumo falar isso em todo o foco que eu volto pro meu trabalho, é sempre voltado pra mulher, em diversas nuances, em diversos segmentos. Mas assim, a gente nasce com um currículo, né? A gente tem que ser boa filha, Sim. boa aluna, boa dona de casa, boa esposa, boa mãe, boa avó. Nós temos que ser boa. Sim. Né? Excelente, né? Excelente, né? Porque nós somos trocadas por 2 de 30 ou por 2 de 15, né? Com muita facilidade. Sim. Nós somos trocada por uma coxinha mais grossa, nós somos trocada por um sorriso mais bonito, Sim. por uma maquiagem mais bem feita, por uma roupa melhor. Somos, Sim. né? Precisamos ter essa consciência, né? E assim como você coloca, uma mãe atípica ou uma mãe que tenha um filho com qualquer problema que seja, a mãe real, ela vai viver em função daquele filho.
Ela vai viver em função daquela responsabilidade. Sim. E ela deixa de viver, né? Ela deixa de se enxergar, ela deixa de sentir, né? E ali vão, por isso, 70% dos casamentos se dissolvem, né? Sim. Por conta disso. Então, assim, e isso esse conselho eu tenho dado muito para minha filha ultimamente. Viva, né? Ao caso da Agatha, por exemplo, a Daiane ia trabalhar, eu saía de casa às 6h pouco da manhã, ia até a casa da minha filha, pegava minha neta, porque ela teve bronquiolite aos 62 dias de vida e quase morreu. E aí eu falei, não vou deixar, você tem que voltar a trabalhar, não vou deixar que outra pessoa cuide da minha neta, eu vou cuidar. Não estava trabalhando fora na época, então eu levantava de manhã, pegava meu carro, ia até a casa da minha filha, pegava minha neta, trazia para casa. Quando dava 19 horas, eu pegava minha neta, todas as sacolinhas dela, colocava no carro, ia deixar na casa da minha filha, ou às vezes passava no trabalho da minha filha, pegava ela e deixava as duas em casa. Então quem criava a minha neta era eu. Porque quando eu chegava em casa, a menina já tinha tomado banho, Sim. já tinha se alimentado, já ia dormir. Dia seguinte de manhã a rotina era a mesma. Sim. E aí isso foi passando os meses. Quando ela fez 8 meses, eu comecei a perceber que tinha algo errado. Embora eu nunca tenha trabalhado apenas com crianças, sempre trabalhei com famílias, mas sempre tinha uma criança. E aí eu comecei a perceber. Nunca fui de pesquisar muito questão de internet, não era na observação. Cheguei para minha filha e falei assim, você não fica chateada se eu te falar uma coisa? Ela pode dizer, mãe, vamos levar a Agatha no médico, porque eu acho que tem alguma coisa que não tá... Tá estranho. Tá estranho. Não é normal. Ai, mãe, eu não sei, porque primeiro filho, como você falou. Sim. Primeiro filho, ela não tinha contato com outras crianças. Sim. Ela nunca tinha ouvido falar, né? Conhecimento zero. E aí levamos. Aí o médico fazia as perguntas para ela, ela olhava para mim, porque ela não sabia. E eu respondia, né? E aí o médico virou para mim, qual o seu diagnóstico? Eu falei, o meu achismo, né? Porque eu não sou médica, não posso diagnosticar. Sim. Aí ele falou assim, mas o que você tem a falar? Doutor, eu acho que a minha neta tem autismo. Aí ele olhou, aí a minha filha olhou para ele, e aí, doutor, sua mãe fechou o diagnóstico. Ela tá correta. Então, aquilo ali passou... Nunca tive esse contato com nenhuma criança atípica. Nunca cuidei, nunca tive ninguém na família, nunca tive nenhum atendido meu com esse problema, com essa situação. E aí eu falei, e agora? Vamos junto, né? Eu falei, o mais importante é a família estar junto. O mais importante é a família acolher. E assim, da parte da família materna, houve um entendimento e um acolhimento. Da parte da família paterna, houve uma negação. Isso é coisa da tua cabeça. Sim. Tá procurando pelo em ovo, né? Então, as falas são sempre as mesmas. E aí a gente veio desde o início, nesse acompanhamento, como você colocou, das terapias, tudo, desde o início. A Agatha não é uma criança de ter crises, poucas crises que ela teve foram muito fracas, mas a gente percebe quando ela tá sendo desregulada, porque ela parece um monte de peteca no corpo dela, umas manchas vermelhas. Então ali eu já percebo. Então, eu já chamo ela, já tiro ela daquele foco, daquela situação, já vou distrair ela para evitar que chegue uma crise de fato. Nunca precisou tomar uma medicação, ainda até agora, né? Graças a Deus. Mas a grande maioria toma. Sim. Né? É necessário. Mas assim, gente, é muito difícil. Então, quando ela tem... por exemplo, ela tem 9 anos, o meu filho caçula tem 6 anos. Então, eles se gostam muito. E o Benjamin, ele consegue fazer com a Agatha o que a gente adulto não consegue. Quando ela embirra que não quer comer, ele vai lá e dá comida na boca dela. E ela se alimenta. Minha neta. Né? Minha neta tem 4 e Maria tem 8. E consegue fazer Maria fazer coisas que a gente não consegue. Que a gente não consegue. Então, é muito legal isso. Ele tem um amor muito grande por ela. Mas quando ele tira ela do sério... Também é bem intenso. É bem intenso. E aí ela vai pra cima. Então, a gente tem que estar atenta a tudo. Então, assim... o pouco tempo que ela fica hoje comigo, porque hoje eu trabalho, eu tenho uma vida muito mais ativa do que eu tinha quando ela nasceu, um pouco tempo. Aquele pouco tempo você tem que estar ali de olho, a todo instante. Sim, atentíssima. Atentíssima. Porque do mesmo jeito que ela está brincando, daqui a pouco ela se vira e ela não concorda com alguma coisa que o Benjamin faz, e ela vai pra cima. E se você não entender, fica pior. Fica pior. Fica pior. Né? Então, poxa, nós precisamos sim de pessoas com a mente mais aberta, com o coração mais aberto, entender que não é frescura, que não é mimimi, que não é irresponsabilidade. Não é exagero. Que não é exagero, que não é falta de amor de mãe,
Jamais. Né? Não, Jamais. não existe. Jamais. Né? Que assim, estamos tratando com seres humanos, seres de direito, assim como as crianças atípicas têm direitos, as mães, os cuidadores também têm direitos. E é uma coisa que ela falou que é importantíssima. Hoje dizem, é a mesma coisa eu com o Benjamin, que eu já sou, como o pediatra dele diz, nós somos pais-avós pela idade. A minha preocupação mesmo, até por conta da minha idade, é o amanhã do Benjamin. Mas a minha preocupação sendo real, sendo legítima, eu ainda acho que ela é menor do que a preocupação da Daiane. Sim. Você tá entendendo? Porque o Benjamin, ele se vira, ó, eu tô com fome, eu quero comer isso, não, isso eu não gosto, né? E a Agatha, você precisa conhecer. E aí eu te cortando, Imagina. perdão, eu vou te colocar a situação dos meus dois sobre isso, né? Igual, Davi hoje tem 15. Então, vamos lá. Briguei com o INSS, 4 anos, consegui o benefício do Davi, tudo lindo, maravilhoso. Davi com bastante autonomia. O INSS faz a reavaliação e corta o benefício de Davi. Então, tudo que você podia ofertar com esse dinheiro, você já não oferta mais. Mas Davi tem bastante autonomia. Ok. Se eu morrer, como é que você pensa de Davi? Davi vai ser aquele cara esquisito que a gente pensava antigamente. Davi é meio estranho, ri do nada, entendeu? Mas Davi vai conseguir levar a vida dele. Será uma pessoa funcional. Vai ser funcional. Tá estudando. Ele mesmo me deu uma liçãozíssima agora na ETEC, porque eu fui fazer a matrícula dele e graças a Deus eu levei ele comigo. E eu achando que Davi tem bastante autonomia. Quer um professor auxiliar? Não. Aí ele, quero sim, mãe. Quero sim. Porque agora tem mais matéria. E tem matéria do técnico, né? Sim. Porque é o ensino médio com o técnico. Então ele mesmo se pôs, ele pediu as provas adaptadas, ele teve uma crise de ansiedade na semana de prova, mas ele tá tomando a frente e resolvendo. Porque graças a Deus eu tenho autonomia bastante pra isso. Então Davi, por mais que doa o meu coração, eu pensar que eu não estarei aqui amanhã e o pai está em outro estado, não sabe nem a vida que o filho dele leva, que o contato é o básico do telefone, né? Agora a cada 6 meses. Então assim, eu sei que Davi vai se virar. Davi vai. Entendeu? Agora, quando eu penso já na Maria tem o benefício dela ativo, Maria é muito mais comprometida do que o Davi. Então, assim, até mesmo no laudo do INSS está escrito que Maria dificilmente vai viver sem a ajuda de terceiros. Aí me pega. Aí quando você pensa que eu tenho uma menina preta, lindíssima dentro da minha casa, entendeu? E que se eu morrer ela fica com quem? Quem? E será que esse quem ficar vai conseguir proteger ela, Neide? Uma menina que é verbal, mas é uma verbal ecolálica. Ela só fala o que ela foi ensinada. Sim. Você não consegue tirar da Maria como foi seu dia. Então, assim, se eu chego na escola e ela está chorando, eu tenho que acreditar no que me falarem. Mas eu não sei se alguém pegou ela dentro do banheiro, eu não sei se alguém judiou, eu não vou saber se alguém abusou. Você entendeu? Então, assim, essa me preocupa. Então, assim, quando eu penso, meu Deus do céu, me deixa aqui, pelo amor de Deus. Ou leva ela primeiro. Ai, Kelly, mas você pensa isso? Penso. Isso não é desamor, é amor. É amor. Porque eu não quero a minha filha nesse mundo que tá destruído, onde a gente não vê empatia real. Sim. A gente não vê. Não adianta. Ah, eu gosto, mas na hora que ela entra em crise no banho, sou eu que tô ali. Entendeu? Se eu não tenho, muitas vezes, a minha filha, a Mariana, que hoje, né, ainda mora comigo, se eu não tenho a Mariana ali comigo, se eu não tenho a Júlia comigo, até pra fazer uma brincadeira, e porque tem hora que você também perde a linha, né, Neide? Sim, tem hora que não dá, tem hora que você fica, meu Deus do céu, eu não... Você deixou de ser humana? Entendeu? Então, assim, tem hora que a Kelly real vem forte também, porque você fica, tu fiz de tudo, o que aconteceu? Então, assim, existe toda essa preocupação. Eu sei que é uma preocupação real das mães sobre essa situação, mas cada casa é uma casa. Cada casa tem uma situação e quem tá fora nunca vai entender. Sim. E não se pode generalizar, né?
Não é receita de bolo. A autista de suporte nível 1 são todos iguais. Não, são cada muito um, diferentes. cada um é um ser individual, né? Cada um é um ser completamente diferente do outro. E assim, essa preocupação sua e de milhares de mães atípicas, ela é real, gente. Uma coisa que eu vejo muito é a questão da ingenuidade. É uma preocupação muito grande que eu tenho com a minha neta. Muito. A questão do abuso. Sim. Entendeu? Porque assim, será que ela vai conseguir verbalizar o que foi feito? E aí entra a tua atenção, né, Neide? Porque aí é uma atenção geral. No corpo, na marca, saber se saiu assim de casa, por que olha, chegou com um curativo no joelho, o que aconteceu? Exatamente. Entendeu? Então você se liga até na resposta que a pessoa vai te dar, porque se falar assim, não, porque ela bateu o joelho. Não, mas peraí, ela tava com uma bermuda que tava cobrindo o joelho. Como é que vocês colocaram esse curativo ali? Então alguém levantou a bermuda, alguém abaixou a bermuda. Quem estava com ela nesse momento? Exatamente. Entendeu? Então a gente se preocupa o tempo inteiro. Com tudo. E não é a neurose, não, é a realidade, é a necessidade. A Agatha, eu não sei como a Maria, a Agatha, ela é, assim, calada nesse sentido. E eu percebo que ela mantém uma certa distância do homem. Ela tem. Até pelo avô. Quando ela chega em casa, ela vem, ela me abraça, me beija, mas o avô, ela vai e encosta o rosto. É o avô que beija ela. Uhum. Né? Então, e a gente respeita muito isso. Quando ela vai dormir lá em casa, ela quer deitar encostada a mim. Ela quer me abraçar, quer dormir abraçada comigo. Né? Ou ela dorme com o Benjamin, os dois na mesma caminha, que fica no meu quarto, ou ela dorme abraçada comigo. Então, assim, a minha preocupação é que ela é exatamente essa. E lá fora? E na rua? E eu chamo muita atenção dela no sentido assim, às vezes ela tá sentada no sofá, filha, olha o jeito de colocar as pernas, Sim. Fecha as perninhas, puxa a saia pra baixo. Não senta no colo de ninguém. Não senta no colo de ninguém, vamos colocar um shortinho por debaixo da saia. Você já é uma mocinha. Exatamente. Então assim, mas vocês pensam essas coisas? Mas temos que pensar. E de qualquer um, gente. Não Sim. é homem, não é mulher. Não é o pai, o avô, a mãe. Não. São todos. Exatamente. São todos. Precisa ter essa preocupação. Porque, por exemplo, a minha filha na semana anterior, ela teve aqui no podcast, ela colocou que a minha neta ficou durante 10 meses em sala de aula, sentada no canto, apenas desenhando. Porque não tinha professora auxiliar, né? Sim. Ela nunca falou. Uma vez parece que ela questionou que estava cansada de desenhar, alguma coisa que ela soltou, e aí a minha filha foi até a escola e acabou chegando lá e descobrindo isso. Mas eu penso, se alguém mexe com ela, como será que ela vai verbalizar isso? Se ela não conseguiu verbalizar o simples ali. Você tá entendendo? Tô entendendo. É muito preocupante, gente. Entendendo. Eu, no caso, a minha Maria, ela sai pelada do banheiro. Maria não tem nenhum tipo de entendimento. A última consulta que a gente foi com a neuro, eu sofri muito no laudo da Maria, né? Porque ali eram 2. E eu sou mãezona, eu queria ter mais filhos. Entendeu? E ali naquele momento eu falei, vou laquear. Porque meus filhos são 2 autistas de pais diferentes. Então a minha genética já vem comprometida. Então assim, meu medo era vir um suporte 3 e eu não cuidar de mais ninguém. Então fiz a laqueadura. Mas assim, a todo tempo você pensa assim, ela sai sem roupa do banheiro. Então você tem que, né, montar todo um comportamento para que ninguém veja, para que ninguém se aproveite disso. Ela não conta nada. Maria não conta nada, tá aprendendo agora a dizer que comeu. Quando alguém fala que ela almoçou na escola, eu falo, você comeu? O que você comeu? Às vezes ela consegue responder, às vezes não. Mas é uma criança que se você deixar só de calcinha, ela fica. Se você deixar pelada, ela também fica. E se chegar alguém, ela vai sentar no colo. Entendeu? Então você passa o tempo inteiro com essa preocupação. O tempo inteiro. Um eterno vigiar. O eterno vigiar. Então assim, na geração de hoje, você se preocupa desde, né, da minha mais velha, que a gente, né, teve uma conversa há pouco tempo, onde eu disse a ela, eu preciso da sua localização. Eu preciso. Eu não tô te vigiando, eu tô te cuidando. Porque se tu some daqui pra amanhã com 24 anos, um mulherão, eu preciso saber onde dizer pra polícia, olha, minha filha tava aqui, o último dia. Então essa preocupação não é só com os atípicos, não é só com os pequenos, é com a maldade do mundo que a gente tem hoje. Mas a nossa preocupação é não perceber. Exatamente. Não perceber. Você colocou que não é o atendimento psicológico que as mães atípicas querem, precisam. O que você acha que elas precisam?
Elas precisam de um acolhimento real, Neide. E o que eu quero te dizer com isso? É muito importante o psicológico? Sim. Não vou dizer nunca que não é. É extremamente importante. Só que esse psicológico tem que vir com momentos de prazer. Onde você se reencontre como mulher. Onde a Kelly seja a Kelly. A Kelly não seja a mãe do Davi, a mãe da Maria. Vamos ver se eu captei. Eu acho que o atendimento, acredito eu, né, tenho plena certeza disso, o atendimento psicológico ele é extremamente necessário. Mas esse atendimento psicológico ele tem que vir na descoberta não da mãe da Maria e do Davi, mas na descoberta de quem é a mãe deles. Quem é a Kelly? Quem é a Kelly? É fazer Exatamente. Você virar o olhar para si própria, né? O fazer um replanejamento da sua vida, do que é você. Sim. Quais são os seus sonhos? Sim, porque você tem sonhos? A gente se perde, Neide. A gente se perde. Sim. Você não tem... E eu recebo essa pergunta dentro da minha casa. Mãe, mas o que a senhora quer pra você? E eu já não sei mais responder o que eu quero pra mim, Neide. Porque eu quero pra todos. Eu quero pra todos. Eu não saía sozinha se eu não pudesse levar os meus 4 filhos. Então, assim, todo mundo perdeu, Neide. Hoje eu entendo que todo mundo perdeu. Eu podia ter saído com as minhas filhas, as minhas mais velhas, já que os 2, até então, né, eu estava casada, eu poderia ter deixado meus 2 e ter saído só com elas. A semana passada eu fui pra praia com a minha filha que estava de folga. E eu vi minha filha felicíssima. Maria estava na clínica e nós fomos à praia. Mas dessa vez sem culpa. Porque eu passei uma vida inteira me culpando, porque eu queria, se não tinha dinheiro para 4, os 4 ficavam em casa. Então hoje eu entendo assim que a gente precisa voltar a olhar pra gente. E viver o momento, né? Viver o momento, Neide, sem culpa. Hoje eu faço academia das 7 às 9, ali eu sou só a Kelly. Hoje eu me senti assim, viva, Neide. Viva, eu queria gritar dentro da academia que eu tava viva. Só que eu sei que existe 90% das mães que estão mortas. Sim. Estão mortas. E é a sensação de morte, Neide. De você estar ali sobrevivendo, lutando, brigando. É dinheiro, é medicação. Você compra o remédio hoje. Você já é igual aluguel. Você compra o remédio hoje, você já tem que estar pensando no dinheiro que você precisa juntar de novo. Uma outra coisa. Bom, aqui, a Mariana Tani, assunto mais que importante. Cássia Alessandra, esse vazio eu sinto e esse só ir também já senti. Daiane Passos, é o que eu digo, a academia me ajuda muito, minha terapia. Sim. Nós falamos aqui em um determinado momento sobre a questão financeira dessas mães, né? E aí entrou a questão do fazer trabalho manual. Hoje eu estava terminando de elaborar um projeto, que a Casa Dandara vai iniciar um projeto voltado para as mães atípicas, e eu falei, uma das minhas grandes preocupações é a questão financeira dessa mãe, dessa mulher. Né? Porque às vezes ela vive ali com benefício que ela não pode tirar para arrumar um cabelo, para arrumar uma unha, para comprar um calçado, para comprar uma roupa, né? Então assim, isso me preocupa muito. E eu quero, aí hoje eu também conversando com uma grande amiga minha, Eliane Vitória, que também é uma mãezona, mãe atípica também, e eu coloquei, Eliane, eu não vou construir para elas, eu vou construir com elas. Eu quero iniciar o projeto, que vai iniciar provavelmente agora no mês de maio, mas eu não vou levar o projeto pronto, eu quero estar junto. É claro que o escopo dele tem que estar pronto, você sabe disso, mas a construção real, né, será realizado junto com as mães atípicas. Porque eu não posso chegar e falar, Kelly, eu acho que você tem que fazer o curso de cabeleireira. Mas é uma frase que a gente usa muito, muito hoje em dia. Nada sobre nós sem nós. Exatamente. Não existe. Exatamente. Não existe isso. Eu recebi uma mensagem sobre uma emenda que estava rolando sobre o transporte. Como é que tá rolando uma emenda sobre o transporte se ninguém foi chamado? Ninguém sabe o que a gente passa no dia a dia, se realmente a gente precisa das 2 passagens, sabe, Neide? Então, assim, é muito fácil falar sobre nós, mas sem nós não existe. Não existe. Você tá certíssima. Então, assim, o escopo do projeto está pronto, ele será entregue, a emenda vai entrar, nós vamos iniciar o trabalho, mas no momento que, olha, começamos hoje, vem, vamos junto, vamos construir lá dentro. E eu te digo, faça toda a parte psicológica, faça a parte de autocuidado, que a gente precisa muito. Importantíssimo. E a atividade física. Eu espero, assim, e te desejo
toda a felicidade do mundo, toda a sorte do mundo no teu projeto, para que você consiga trazer a gente de volta para a realidade. E assim, Kelly, eu antes de tudo, antes de ser assistente social, mãe, avó, que seja, eu sou um ser humano, sou mulher. Sei também que você vai iniciar o projeto, vamos estar juntas, porque uma mão faz pouco, 2 mãos faz a metade e 4 mãos fazem muito mais. Então você vai estar lá no seu ponto fazendo a sua parte, eu vou estar aqui no meu ponto fazendo a minha parte e juntas nós vamos conseguir, tá? Fortalecer essa mulherada, fazer com que elas se enxerguem, elas precisam voltar a se enxergar, voltar a se sentir pertencentes de direito de viver, direito de sorrir, de brincar, de dançar. Exatamente. É isso. Exatamente. Kelly, chegamos ao nosso final. Quer deixar uma mensagem? Eu quero agradecer primeiro, né, Neide? Foi muito gostoso, tava meio ansiosa, mas foi muito gostoso a nossa conversa. Eu espero que essa mensagem chegue, assim, diretamente pros cuidadores, no geral, né? Eu digo mães, eu digo os irmãos, tudo, mas principalmente que essa mulherada se reencontre. Se reencontre nos grupos, sabe? Fora, se cuidando. E quando a gente se reencontra, a gente cuida muito melhor dos nossos filhos. E eu sou um exemplo disso. Obrigada, Neide. Kelly, eu agradeço imensamente a tua vinda aqui. Obrigada, agradeço Neide. muito, Obrigada, muito. Foi muito gostoso. E assim, gente, o mês de abril vai ser isso. O autismo, ele não pode aparecer só no mês de abril. Ele vive 365 dias, ou 366, como eu costumo falar. Mas a gente sabe que tem alguns meses do ano que a gente, né, foca em determinados temas, determinados assuntos. A gente vive isso, o autismo vive ali com a gente, no dia a dia. Nós precisamos de olhar humano. O ser humano, ele está se desumanizando e a gente precisa fazer a roda girar ao contrário. Então, essas mulheres, elas, além de mães, elas são mulheres em primeiro lugar. E elas têm o direito de sorrir, de brincar, de dançar, de cantar, de pular. Livre. Tá? A gente precisa ser Elas livre. precisam viver e não sobreviver. Elas têm o direito de voltar os olhos para dentro de si próprias e se enxergarem, se olhar no espelho e dizerem: estou viva e eu preciso continuar. Então é sobre isso. Eu só sou porque nós somos. Porque a Neide sozinha não é nada. A Neide, ela tá com a Aline, ela tá com a Kelly, ela tá com a Daiane, Maria, Mariana, Paula e por aí afora. Nós juntas somos muito mais fortes. Vem comigo, até semana que vem. Um beijo.